O governo registrou na Boa Vista o primeiro caso positivo de Covid-19. As minhas primeiras palavras vão para a população da Boa Vista. Mantenham a calma, a tranquilidade e sigam as instruções das autoridades do país. 19 de março de 2020, 19 de março de 2025, há 5 anos era anunciada a chegada oficial da Covid-19 em Cabo Verde, numa altura em que a Organização Mundial da Saúde já tinha declarado pandemia e os países fechavam-se em quarentena. Afinal, o primeiro caso já tinha surgido na China em dezembro de 2019. Em Cabo Verde, a doença entrou pela porta da ilha mais turística, Boa Vista, e foi exatamente através de um turista inglês que viria a falecer 5 dias depois. O governo informa o país do falecimento ontem, cerca das 23 horas, do paciente de nacionalidade inglesa. O primeiro caso positivo diagnosticado em Cabo Verde. E a partir daí, os casos só aumentavam. E aos poucos foram se espalhando por todas as ilhas, mudando completamente o modo de vida dos cabo-verdianos. Da situação de contingência passou-se para risco de calamidade pública e depois para estado de emergência, com todas as restrições que a situação impunha. A máscara passou a ser item obrigatória. As reuniões e os convívios tornaram-se proibidos. As fronteiras fecharam-se e o arquipélago passou a conhecer o verdadeiro significado do isolamento. Proteger a saúde pública e as famílias passava a ser o grande desafio do governo, que apesar de não ter previsto esta crise no orçamento do Estado aprovado para esse ano, garante que não foi pego totalmente de surpresa pelo surto do novo coronavírus. A primeira medida que nós tomamos foi antes do primeiro caso. Já quando houve a pandemia, a declaração da pandemia, nós tomamos um conjunto de medidas para fechar as fronteiras. Foi seletivo porque foi essencialmente virado para países que estavam com maior número de casos da norte de Itália, que são emissores de turismo para Cabo Verde. Começamos a encerrar os voos, colocar as primeiras restrições. Quando surgiu o primeiro caso, nós já avançamos para um nível superior de contingência, para limitar também as circulações. Não sei se lembra, na Boa Vista, esse caso levou à quarentena do hotel. Tivemos que fazer um corte em algumas despesas para alocar os primeiros recursos. Não me esqueço porque 37 mil contos. Imagina, 37 mil contos na altura para pensar dar uma resposta a uma pandemia que veio exigir milhões e milhões de contos, mas foi um primeiro sinal para podermos ter acesso às condições básicas no Sistema Nacional de Saúde para começar a preparar-nos para o grande impacto que isso veio ter. O Executivo teve que reinventar-se, sobretudo para fazer face às sucessivas declarações de emergência que remetiam o país ao confinamento, paralisando a economia, os serviços, deixando ainda mais vulneráveis as famílias menos possidentes. Tivemos que montar um sistema de proteção muito forte. Olha, não tivesse sido o layout simplificado, moratórias financeiras e fiscais, linhas de crédito para as empresas, poderíamos ter um número elevadíssimo de pessoas desempregadas, um número elevadíssimo de empresas a fecharem as portas, porque no primeiro momento foi mais o turismo, depois alargou-se. Não sei se lembra, no estado de emergência, as empresas todos os serviços e empresas tiveram que ser encerrados. Isso exigiu um número elevado de recursos. Depois, a proteção social para as pessoas. O rendimento social de inclusão surgiu e foi reforçado nessa altura, o rendimento solidário, cesta básica, depois a taxa social de água e energia. Nós tivemos que aumentar o desconto de 30% para 50% para proteger as pessoas mais vulneráveis. Ulisses Correia Silva não tem dúvidas que foi o maior desafio alguma vez enfrentado por um governo nacional, mormente por ter surgido num momento em que o país já se ressentia de um longo período de seca, aliado à guerra na Ucrânia ainda em curso. A perda num único ano de 20,8% na economia foi devastadora
E o processo de retoma persiste até hoje, já que nem todos se refizeram das mazelas da Covid-19. Cabo Verde, devido à sua particularidade e o potencial que este país tem de desenvolvimento, ancorado sobre o turismo, houve realmente um andamento muito rápido na questão da mitigação dos problemas que aconteceram durante o período da Covid. Mas faço lembrar que alguns não resistiram e alguns não aguentaram, porque as questões de tesouraria eram demasiadamente fortes e que acabaram por sair e que acabaram por desistir do negócio. Mas, no entanto, o que eu posso dizer é que foi um período de grande aprendizagem para mostrar a nossa fragilidade no contexto global. O confinamento e o isolamento durante o surto fizeram com que várias empresas recorressem ao layout para não ter que despedir funcionários e fechar as portas. Mas nem todos aderiram. Uns pela burocracia do processo, outros por solidariedade para com os funcionários e outros ainda por puro desconhecimento. Lucia Andrade, pequena empresária na área de cabeleireiro e estética, é uma daquelas que não se refez até hoje das perdas que o surto do coronavírus provocou na sua empresa. A mim nunca consegui rir. E desde o início não teve nenhum problema, porque logo me fiz uma semana antes da estado de emergência, que era precisamente muitas dúvidas que não tinha de modo que não procedeva no salão, como não está diretamente com o cliente, e diretamente com o cliente, cada cliente está falando um com os outros, está falando que tem que dar álcool gel, mas tem que pôr lixívia para lavar a mão, mas tem que lavar na porta, mas tem que fazer. Alguns ficam com medo de bair, que você talvez você exigir para tchau. Eu falei, ok, tinha ficha, e com os próprios funcionários, tinha alguns que tinham problema, eu resolvi ficha. Durante a ficha, uma semana depois que para mim abre, dá o estado de emergência, não fica sem abre. Não fica sem abre, tinha 15 funcionários divididos nos 2 salões. Não teve que juntar tudo para falar com isso, mas aquele tempo que não sabia ficar na casa, que nunca sabia exatamente era quanto tempo, mas ficava como férias e manca tanto continuava a pagar isso normal. Para mim achava, mas era uma cozinha fácil e passava. Capaz, fica 2 meses fechado. Aqueles 2 meses que não teve fechado, o governo dá um incentivo que era para ajudar a tirar os tesourarias, então aquele dinheiro não paga do seu funcionário. Não paga funcionário para espera, para depois para um mês ainda conseguir recuperar, nunca recupera. Uma vez que abriu a televisão, que eu havia falado, mas está mais um 10 dias, de entrar em pânico, porque tinha 15 mulheres na casa para pagar, mãe de família. E opta para que pôs na layoff, para mim chamou ok, mas eles eram e minha família, isso apoiando durante todo esse tempo, e também era um momento de mim apoiar isso. Então, junta-se tudo, não fala coisa, manta sumis e encata por vez na layoff, mas aquele salário está diminuindo esse, alguns desses tinham compromissos que está dava, expõe-se esse problema, não carrega esses problemas sem pensar na de meu. Então, que ela afeta minha psicológico. Não tinha que dormir, não deixa de atender móvel, para modo de medo, de tudo e alguma coisa que podia estar acontecendo à volta, inclusive de dívidas que não conseguia pagar, para modo de fichado. Então, que ela gosta de falar, mas não consegue, nunca consegue. Teve igual ajuda, essa flama teve ajuda, me tenta buscar ajuda, mas próprio mim que estava psicologicamente, não estava direito. Tomava qualquer outro compromisso, com aquela ajuda, no fundo era coisa. Era tomava mais dinheiro, mas fazia mais dívida, ou bem paga outra dívida, do que nunca queria. A pandemia da Covid-19 estagnou o mundo. Paralisou a economia, o turismo, enfim, não há setor que não se tenha ressentido desta crise sanitária. E a cultura, onde normalmente impera a informalidade, foi uma das áreas mais afetadas. Está falando, nós é o primeiro que para, nós é o último que começa a trabalhar, que foi muito fácil para nós, mas pronto, da espera, mas foi uma aprendizagem, não? E mesmo o artista sabe que está valorizando essas cabeças e isso tem estado a falar para não hoje que não está fazer tudo nosso papelada para não estar legal, para não hoje muitos artistas foi prejudicar para fazer isso que está pagava IMPS, que está pagava no momento que já uma pronto, o artista já tinha feito suas músicas antes, que não bem houve na pandemia, eles penalizados só, mas que está pagava IMPS, mas que estava em dia, mas que estava em aquele em vez de odiava, mas aquele era o momento no juro artista go, depois do bem fazer hoje não juro nenhum das viagens, mas pela próxima taxa amanhã deve fazer A, B, C ou D. Tocado pela situação de extrema necessidade que alguns colegas enfrentavam, Zé Rui de Pina acabou por desenvolver o projeto Abraço Solidário,
que com o apoio da nossa diáspora ajudou muitos artistas. Numa crise sanitária, a comunicação é fundamental para evitar alarmes e pânicos entre a população, maiormente numa altura em que as redes sociais sobrepõem-se às formalidades dos órgãos oficiais de comunicação social, espalhando conteúdos nem sempre fiáveis. Júlio Rodrigues, na altura administrador do Instituto Nacional da Saúde Pública, lembra os desafios da instituição neste concernente dentro do plano de contingência traçado pelo Ministério da Saúde. Um dos problemas de qualquer algo novo é o rumor, porque quando surge o rumor as pessoas lançam a mão para usar todos os mecanismos possíveis, até o uso do remédio terra, que tem implicações às vezes graves na saúde de pessoas. Mas outro rumor é que a desinformação põe mesmo pessoas a desestimula ou pessoas que vão a serviço de saúde ou lança a mão de remédios e por aí vai. E, por outro lado, e hoje pessoas têm acesso a informação e boas, mas também informações, às vezes nem sempre. Esta olha na internet, na YouTube, tem informações que às vezes cada um tem interpretado dessa maneira. A mobilização para a aquisição das vacinas junto dos parceiros internacionais foi rápida e o país conseguiu o suficiente para garantir até 3 doses ou mais para cada pessoa durante a pandemia. Mas nem sempre foi fácil convencer as pessoas da bondade e eficácia de uma vacina fabricada em tão pouco tempo para responder ao surto do coronavírus. A vacina é uma tecnologia médica de que é mais seguro que tem. E se antigamente levava anos para fazer uma vacina, hoje grande parte de vírus de estudar-se genoma, então codificação de genomas e de comportamento de certos micro-organismos hoje é rápido, porque a bioinformática avança, mas uma população comum que sabe que ela. Nós que da área da saúde não sabe, mas é possível hoje fazer que escolha com facilidade. Alguém pode falar, por que tem vacina ainda contra doenças que ia conhecer há muito tempo? E HIV, por exemplo, mas é que a mesma coisa, são vírus com comportamento diferente e portanto, nunca pode ir lá porque que tem contra um que já conhece há muito tempo, não necessariamente que tem contra aquele outro. Então, mas na verdade, a população até que convencer-me é seguro, é que é fácil. Até não estou a pessoas adultas, repara, pessoas adultas que te querem tomar vacina, está a sair com um monte de argumento. Mas esta leva seus filhos para tomar vacina normal de criança, na verdade. E contra tétano neonatal, contra meningite, contra sarampo, contra rubéola, e por aí vai. Mas tem algumas dessas doenças que, do ponto de vista de gravidade, é muito mais letal do que Covid, não é? Mas pessoas que até importa se, uma vez que pessoas tomam aquela vacina contra aquelas doenças, pode ter algum efeito adverso. Por pessoas que acreditam que a vacina é válida para seus filhos ser imunizados. Isso é uma grande conquista, até porque não tem uma boa cobertura vacinal. Mas pessoas adultas que chegam a 6 vezes criam um monte de dúvidas. Então é uma contradição, percebe? O certo é que poucas famílias escaparam ao SARS-CoV-2. Atingidos em graus diferentes, muitos infectados relatam até hoje sequelas como lapsos de memória, distúrbios no paladar e no olfato, entre outras queixas. Desde que empanha Covid, 12 vezes que empanha, toma aquela vacina, uns 3 vezes que toma vacina, de lá para ali, tem tão facilidade de esquecer coisas que acontecem comigo recente, de que coisas que há 20 anos acontecem comigo, não lembra, mas coisas, principalmente no trabalho, que acontecem comigo hoje, dia para amanhã, ou para casa, também, não esquece. Principalmente afeta, principalmente na escala, tem que ter consulta a escala e o trabalho todo dia. Olha, se não consulta a escala, não esquece de escala, que hora, principalmente de folga, que dia que não está de folga. Tem que ter consulta a escala todo dia. Até hoje é que ela, de vez em quando, também visão. Então, fica com problema na visão também. Por exemplo, uma hora agora, se não sair de trabalho, pensei na rua, de longe para onde, eu tenho dificuldade para ir de longe. Nunca tinha aquela, nunca senti aquela. Depois que empanha Covid, quem toma aquela vacina, quem fica com aquele problema de visão e de memória também, tudo isso. Eu apanhei a infecção, já foi na fase final, já estava com 2 doses de vacina. Acho que foi em
Apanhei em 2022. E como é que se sentiu? Primeiro, apanhei porque houve algum relaxamento. Se bem que, relaxando ou não relaxando, nós todos íamos apanhar. Lembro, seguramente deve ter sido na festa de anos do aniversário meu, que eu sempre tentei fugir desses ambientes para não estar exposto a contágios. Claro que na festa de anos você não vai comer bolo com máscara, depois há muitas pessoas. Eu sei porque depois a minha mãe apanhou infecção. 2 dias depois disseram que ela estava infectada, eu fui fazer testes. Isso seguramente estarei. Foram, como é dizer, manifestações relativamente leves. Todas as vacinas porque causa efeitos adversos. Tudo vacina. Uns mais, outros menos. Porque além da composição excipiente que componente ativo está nele, às vezes algumas pessoas podem reagir a esse componente, em cima de vários outros produtos. Mas vacina é um medicamento. Mas o que não olha proporcionalmente entre efeitos adversos relacionados à Covid e efeitos adversos a outras vacinas, às vezes não está olhando, mas às vezes tem mais em relação a outra vacina. Mas como Covid é algo novo, então vacina contra a Covid cria aquele alarme, na verdade. E agora, é preciso mais estudo porque próprio Covid interfere na restrição pulmonar. Algumas pessoas, depois de apanhar Covid, nunca mais fica com si e aparelho respiratório funciona tão como antes. Assim como também no que pode falar até que ponto é a própria doença ou é a vacina. O certo é que eu que não olho na proporção das coisas, não estou a que tem nada anormal comparando com outras vacinas, com outras enfermidades. Júlio Rodrigues considera que é preciso mais estudos para ferir todas as sequelas deixadas pela Covid e pelas respectivas vacinas no organismo humano. Mas de uma coisa tem a certeza: as vacinas ajudaram a salvar milhares de vidas. Pessoas que tomam pelo menos 2 ou mais doses ficam muito mais protegido e para ficar bem claro, ninguém que está vacinado contra uma doença, que quer dizer, nem que apanha aquela infecção, para aquela doença. Agora, uma vez que está vacinado, ele tem menos ou nenhuma chance de desenvolver doença complicada. Em Cabo Verde, mesmo com todas as medidas adotadas e todas as vacinas administradas, dados oficiais indicam que 65.260 pessoas foram até hoje infectadas pela Covid-19, que ceifou a vida a 414 pessoas. No mundo inteiro, foram mais de 7 milhões de vidas perdidas pelo SARS-CoV-2 até a Organização Mundial da Saúde declarar o fim da pandemia em maio de 2023. Mas, como acontece em tudo na vida, também desta crise sanitária há lições a tirar. O Covid-19 trouxe uma nova experiência para todos nós e também, enquanto a mim, também contribuiu muito para na nossa maturação, como seres humanos que somos. E, é claro, trouxe também desafios no ponto de vista económico do país, social. Também, enquanto a mim, trouxe também novas inovações para a medicina a nível mundial. Como todos nós sabemos, dentro de pouco tempo descobriu-se a vacina contra essa epidemia. Nem sempre o mal vence para o mal. Quer dizer, tudo tem o seu ponto positivo e também o seu ponto negativo. Negativamente sabemos que causou muitas dificuldades, também houve também baixas, alguém também faleceu. Mas no ponto de vista positivo, nós é como se fosse um acordar da vida, né? que nós temos que também que melhorar as nossas posturas, saber como estar na sociedade. A Covid-19 nos ensinou a ser, por exemplo, precavidos, no caso por exemplo, não, por exemplo, se estivermos a cumprimentar, se estivermos com gripe
Hoje em dia já nós sabemos que há pessoas que já usam máscaras, já são mais moderadas também com os gastos, porque temos a saber que pode aparecer de um momento para o outro, pode aparecer alguma dificuldade. No prende, mas não deve cuidar e provavelmente no outro sentido, se calhar até no arma relaxa um bocadinho, mas acima de tudo é um facto e me atinge pessoas e fazer vítimas e agora para frente é evidente que não está continuando a nossa vida, mas não está continuando também, não está fazer aquele cuidado necessário, questões de higiene, né, de tudo isso, mas acima de tudo também trazer interrogação. Porque hoje em dia não tem alguns problemas respiratórios e tudo isso, que até no momento nunca tem um diagnóstico exato o que é isso. Por exemplo, mim particularmente, me toma aquelas vacinas, é evidente que toma tudo, mas de vez em quando tem uns ataques de tosse, que aquele outro. O cabo-verdiano tem aquela cultura só que acontece com nós. Enquanto não estou na televisão, está a chamar a atenção que aquele outro, não te desvaloriza e não te faz não, é da que aquele outro é que te chega a mim. Se calhar é melhor não fazer não, ele é real, é melhor não ficar com atenção. Se calhar naquela altura estava tudo muito quente, toda a gente reagia, então se não prende, mas passando já 5 anos, se calhar boa coisa que tinha coisas que não prendem na época, se calhar alguma coisa eu comecei a ir um bocadinho para trás. Não podia retomar assim, alguns hábitos, estar mais perto de família, estar mais próximo, cuidar mais um de outro, ser mais solidário. Acho que coisas que na época não tinham manifestações e que, né? Mas também é um processo bem natural. Pessoas e passa a ser mais compreensível, pessoa passa a ser mais unido com o companheiro, que tudo, mas e 50% passa a perceber coisa que a Covid-19 traz para nós tudo. Embora tinha pessoas morrem e famílias ficam tinha constrangido, e especialmente nos princípios de Covid, o tratamento que pessoas teve, que pessoas morrem, foi lamentável, o tratamento que pessoas teve na enterro, na tudo que as coisas. Então foi na minha casa, especialmente que as pessoas que familiares morrem. Dá mais valor à família, passa a ser mais unido, passa a ter mais convivência. Nós temos que começar a pensar na questão da água, que é super importante para a sobrevivência, não só para a questão da irrigação, a questão da agricultura, mas é para a sobrevivência. É a questão dos medicamentos que nós temos que pensar seriamente nas nossas estruturas, na produção de alguns medicamentos que nós precisamos no país, para não estarmos constantemente dependendo da importação. É a questão da conectividade interna que nós sentimos durante aquele período que não tínhamos aparelhos para fazer as ligações necessárias e que tínhamos grandes dificuldades, como é que podia-se chegar aos produtos. E depois, também, um dos grandes problemas que nós temos que refletir sobre ele é termos a garantia da sustentabilidade alimentar pelo menos um ano. Eu creio que, se nós não resolvermos esses problemas, havendo uma outra crise que pode existir, nós estamos, enfim, imunes dessa situação, poderemos ter problemas graves. Aprendemos uma coisa, é que nós não somos autossuficientes e que nós temos graves problemas por sermos arquipélagos. Para o que não passa, não vi aprender um bocadinho. Mas músico fica pior, é casas que estão por preço canta que está ganhando que vai tocar nele, sabendo que não passa mal, ninguém gastava lá para bom. Gosto de estar tocando em casa e casa que está pronto, então é escuro para bem canta. E músico está caindo naquele gosto. Outro que tinha desculpa, que tem dinheiro, não tem que fazer mais, não tem que prender lição, não tem que juntar. O problema não tem que unir para não criar uma associação que não tive aquela associação de músicos de Santiago que luta para ele também tem última hora que não acaba, que formaliza tudo, o Lume é presidente e depois que ele coisa desaparece e fica assim. Não tem um grande exemplo, a Associação de Músicos de Boa Vista. Essa funciona. Hoje tem um amigo meu que chama Isaquel,
ele quer aquele concerto no hotel, ele que te arranja e te chama músicos que toca. Aquele que acha na praia, no dia organiza, cria um setor onde que se buchumado para canta, ou se um casa mesmo um artista, ele te chama aquele setor, a boa também naquele artista para canta e buta pagar. E Covid bem faz com que o país crie mecanismos próprios e para dar resposta. E aqueles casos que não está a males que vem por bem. Exatamente, exatamente. E hoje não tem técnicos expertos na sequenciação genômica, laboratório, funciona, técnicos muito bons e aparatos tecnológicos de laboratório para vigilância, para investigação e confirmação e seguimento de casos muito modernos. E não só na praia, na região Fogo Brava, na Boa Vista, na Sal, na São Vicente. E isso faz com que, primeiro, pessoas começam a desenvolver capacidade de procedimentos laboratoriais. Segundo, que a população começa a ter mais rapidez na resposta a esses exames. Terceiro, pessoas viram a ganhar mais confiança. E, por fim, menos necessidade de recorrer a outros, que tudo tempo e burocracia relacionado com manda amostra de um país para outro, que exige lá um mecanismo de segurança, burocracias à parte. O Covid traz desafios importantes, mas também torna o sistema mais robusto e mais capaz de responder em tempo mais útil e as ameaças que eu não sei, mas sempre vai ter.